Hoje eu vou falar do Romanceiro da Inconfidência, um livro da Cecília Meirelles. Aliás, é um livro de história. Eita, também é um romance. E também é um livro de poema. Mas eu vou explicar melhor. Mas antes de explicar, eu vou ler um trechinho de um texto que a própria Cecília Meirelles escreveu em 1947 para falar sobre como foi que ela recebeu inspiração para fazer esse livro. Então, vamos lá. É saber-se que ali viveu Gonzaga, que naquele canto se suicidou Cláudio Manuel da Costa, que por aquelas ruas que ficam negras, polidas com cintilações ao sol, caminhou o Alvarenga, passou o Cônego Toledo e cavalgou o desgraçado Tiradentes. E que ali, naquela janela, naquela varanda, se conversaram aquelas conversas, se leram aqueles versos, se sonharam aquelas coisas. Ó Deus, dai-me forças para esta tremenda aventura que se chama fazer uma peça histórica que não seja cretina, a fim de que os meus queridos mártires não sejam martirizados duas vezes. É a partir daí, lá em Ouro Preto, que a Cecília Meirelles vai começar a escrever esse romance, este Romanceiro da Inconfidência, que tem esse nome porque traz a ideia de uma coletânea de poemas, sabe? Que tinha um caráter narrativo épico, remete lá na Idade Média, e aí ela pega essa ideia e coloca este livro. E para entender esse livro, que vai trazer a galera da Inconfidência Mineira, eu chamei a minha amiga professora de História do Descomplica. E ela vai explicar pra gente o que exatamente foi isso e qual foi a importância para nossa história. Oi, Tati, aqui é a Natasha, professora de História do Descomplica. Vim aqui para contar o que foi a Inconfidência Mineira em 3 minutos. Então roda o cronômetro e bora lá. Então, a Inconfidência Mineira, ou Conjuração Mineira, foi um movimento que aconteceu aqui na América Portuguesa, ou seja, nos territórios que darão origem ao Brasil, no século XVIII, mais especificamente no ano de 1789, que é o mesmo ano de início da Revolução Francesa, data muito importante para nós historiadores. Então, esse é um movimento emancipacionista, ou seja, tinha como objetivo a ruptura com o domínio colonial português. Mas muito cuidado, tá? A Inconfidência, ela não queria a independência do Brasil. Eles desejavam a independência de Minas Gerais associada ao Rio de Janeiro. E essa informação é muito importante pra gente. Outra coisa fundamental, a Inconfidência ela foi influenciada pelas ideias iluministas e, além disso, pela independência das 3 colônias, processo que deu origem aos Estados Unidos. E aí, muito por isso, a Inconfidência ela defendia ideais republicanos. Eles desejavam proclamar uma república na região. Mas vamos lá, o que causou de fato a Inconfidência Mineira? Uma das grandes motivações do movimento foi a insatisfação com os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa na região, mais especificamente com um imposto criado pelo Marquês de Pombal, que foi a derrama. A derrama ela era basicamente uma cobrança compulsória de impostos atrasados, que vai gerar uma grande insatisfação na população das Minas. Outra informação fundamental para a gente: esse é um movimento essencialmente elitista, com participação das elites. Até aconteceu a participação de outras camadas da sociedade, mas a gente tem as lideranças pertencentes a setores da elite mineira. Vamos lá, o movimento deu certo? Então, a Inconfidência Mineira ela não deu certo. O movimento ele foi delatado. Os revoltosos, chamados pela coroa portuguesa de conspiradores, foram presos. E somente um deles foi condenado à morte, que é o famoso Tiradentes, que um século depois foi inclusive inspiração para o fortalecimento dos ideais republicanos, depois da proclamação da nossa república. Uma curiosidade, o termo inconfidência era utilizado pela própria coroa portuguesa, já que inconfidência é sinônimo de falta de confiança, de traição. A gente também usa o termo conjuração para classificar esse movimento, já que ele é considerado um termo um pouco mais neutro. É isso, muito obrigada e um beijo. Com 85 poemas e 5 partes, que de certa maneira essas partes, gente, a gente pode ler em qualquer ordem, não tem uma ordem exata. A obra, ela vai falar, então, dessa época da Inconfidência Mineira, com poesias clássicas e, aliás, tem uma linguagem super formal. Em maioria das vezes, as poesias são feitas em redondilha e com rima.
As 5 partes são: a primeira, Ciclo do Ouro, que é muito triste; a segunda, que é a Inconfidência Mineira em si; a terceira é o que aconteceu depois da Inconfidência, né, os desdobramentos, como a morte de Tiradentes e Cláudio Manuel da Costa, e todo mundo que estava envolvido. A quarta parte vai falar da vida de Tomás Antônio Gonzaga, e a quinta é uma homenagem aos Inconfidentes. Então a gente está falando de um livro que fala de 3 épocas diferentes: a Idade Média, porque é um romanceiro, né? A época da Inconfidência Mineira aqui no Brasil, e a década de 50, que é quando a obra foi escrita. Mas também fala com uma quarta época, que é a nossa atual, porque a gente é o quê? Leitor, né? Então a gente vai aplicar no nosso dia a dia. A Cecília Meirelles é uma escritora modernista. Normalmente a gente coloca a Cecília na segunda fase, mas o Romanceiro da Inconfidência, esse livro, foi publicado em 1953. Então, e como a segunda fase acabou em 45, esse livro está um pouquinho depois, né? Então a Cecília, ela já está, intimidade, né? Ela já está um pouco numa fase mais adulta. E além disso, essa obra em si rompe com a ideia do modernismo, porque vai retornar aos moldes clássicos, né? Com rimas. Lembra que eu falei que tem muita redondilha? A Cecília Meirelles, inclusive, fez uma grande pesquisa para esse livro ser feito. Porque além da história da Inconfidência, ela pesquisou muito a biografia de cada uma das pessoas envolvidas e falou muito sobre o arcadismo, que é a escola literária da época. E ela gastou técnica, viu? É um lirismo muito tocante. As poesias, elas são pensadas, inclusive, para ser sonora, para bater aqui, ó, para impactar. E aí tem a importância de saber da história para o vestibular, e a gente entender a ideia, por exemplo, do Tiradentes como um mártir, sabe? Que começou após surgir a ideia da República, aquele cara que é o nosso Salvador e que se parece com Jesus Cristo, que parece que ele foi crucificado, né? Aliás, tem várias pinturas da época que a Cecília usa bastante ali no livro, né, nesse livro do Romanceiro da Inconfidência, que trazem esse cara que é quase Cristo, né? E que vai representar a luta de um povo. Tanto ele, né, como a figura principal, quanto também os outros inconfidentes. Por fim, a Cecília Meirelles, é claro que ela vai trazer tudo isso, todo esse lirismo. Vocês viram a emoção, como ela estava emocionada em andar por Ouro Preto e compreender a história da época e tudo mais, né? E é por isso que esse livro está no vestibular, para a gente entender todas essas épocas: a Idade Média, a época do arcadismo, a época da Inconfidência Mineira, a nossa época atual, e conseguir linkar tudo e misturado de um jeito que, assim, a Cecília nos ajuda muito para nos trazer aí e juntar literatura e história. A gente se vê no próximo vídeo.